Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Kevin Santos, atleta de competição e um verdadeiro entusiasta do fitness. Vamos descobrir mais sobre a jornada dele. Kevin, obrigado pela tua presença. Bom, desde já, obrigado a eu, David, por esta oportunidade. Depois de sentar aqui Tiago Guimarães e Ruizinho Ferreira, é uma cadeira de responsabilidade, não é? A responsabilidade tem vindo a aumentar de episódio para episódio. Acredito que sim. Isso que tu sentes, eu acho muito bem que sintas, porque eu faço questão de trazer aqui pessoas que eu considero que têm sempre algo a inspirar, algo a acrescentar certo, a quem nos certo. segue. E tu tens, pelo teu percurso, pela tua devoção pelo desporto. Muito obrigado. Já tínhamos aqui trocado algumas mensagens nas redes sociais, já acompanhávamos o percurso um do outro e acho sempre de valor pessoas que vivem este desporto, que querem levar este desporto mais longe, sobretudo pelo estilo de vida, por fazerem disto um estilo de vida e um estilo de vida saudável que depois se culmina no trabalho que apresentamos em cima de um palco. Mas deixo-te então aqui para partilhares um bocadinho como é que tudo isto começou. Bem, isto começou desde Cabo Verde, porque eu sou cabo-verdiano, então desde muito pequeno que o meu pai já treinava, não é? Também sempre gostou desse desporto, e ele levou lá para casa na altura uns DVDs do Dennis James e do Ronnie Coleman. Então tinha um amigo, de vez em quando íamos lá, começávamos a ver aquilo, e o Dennis James naquela altura, não é? Estamos a ver aqui um bicho que o homem era. E aquilo de certa forma me inspirava. Depois comecei mais por fora a praticar outdoor, né? Tínhamos uma praia que se chamava Lajinha, a Praia da Lajinha, onde fazíamos flexões e barras, e depois curtíamos um pouquinho a praia, e dali começou a nascer o gosto pelo fitness. E tinhas que idade na altura? Na altura tinha por volta dos meus 16, 17 anos. Começaste frequentava a secundária, exato. Comecei, pronto, sempre, mas ainda não era algo que levava tanto a sério, percebes? Só comecei a levar mesmo a sério, a nível mesmo com intuitos de acompanhar mais o culturismo de perto, quando cheguei aqui em Portugal em 2012. E o que é que mais te impactou quando olhavas para personalidades como Ronnie Coleman, Dennis James? O que é que... Toda aquela muscularidade, o volume, o treinamento, a rotina, não é? Porque os DVDs mostravam... Exatamente. Mostravam o estilo de vida deles e foi algo que me impactou. Mas digamos que só comecei a ter mais gosto pelo desporto em si, o culturismo, quando cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a ter mais acesso, não é, a outros atletas, não é? Porque ali ainda tínhamos uma internet um pouco fraca, então quando cheguei aqui deparámos com outra realidade e comecei a conhecer muito mais atletas, tanto americanos, portugueses, brasileiros, então também naquela altura, quando estavam a surgir ainda mais com o Brasil, os canais. Então foi dali que comecei a ganhar ainda mais o gosto pelo culturismo. E houve aqui outros atletas que te inspiraram neste caminho, que quando chegaste a Portugal, portugueses, brasileiros, que no fundo te ligaram mais e que te fizeram seguir em frente? Sim, muitos. Digamos que de americanos, naquela altura já se falava, o Phil Reeve naquela altura tinha sido campeão, 2012 também. O Arnold Schwarzenegger, não é? Sem dúvida, que depois... Esse é o número 1, que toda a gente conhece. Outros atletas portugueses até então conhecia poucos. Na altura o Francisco Macau competia, que era um que já acompanhava aqui. O Boubacar também, o Boubacar Camara, que já competia. E posteriormente vinha a conhecer outros, não é? Do Brasil, segui os canais de Danilo França, que tinham na altura, que também estava para ser atleta. O próprio Felipe Franco também, quando começaram com o Forfeit Club. Então desde aquela altura que venho acompanhando o YouTube com uma certa frequência, não é? Digamos, estudando muito bem a plataforma. E quais são aqui as principais diferenças que tu vês no atleta brasileiro e até na forma de comunicação e de partilhar a jornada do atleta brasileiro para o português? Eu acho que a língua, para além de ser o português, quase a mesma coisa, mas
eu acho que é a língua e a comunicação que eles têm uma forma muito espontânea, até porque desde muito cedo já fazem muita novela, ou seja, desde muito cedo que eles vêm com este, digamos que é um dom da comunicação, não é? Conseguem se comunicar muito de forma fácil com outras pessoas, empatia, porque temos muitas pessoas muito empáticas no Brasil. Eu acho que o principal diferencial foi ali. Aqui o que eu vejo é que temos ainda somos um pouco conservadoristas, não é? Então acabamos por nos resguardar muito, e isso que por um lado é bom, mas por outro lado acaba por retrair um pouco o processo, que também já poderíamos estar muito à frente, não é? E o que é que tu achas que faz isso acontecer? Visto que nós temos atletas tão bons, com tanta qualidade, com tanto conhecimento. E conhecimento, então, nem se fala. Exatamente, e que se guardam, entendes? Em vez de fazerem como no Brasil se vê com tanta frequência, de partilhar, ajudar. Aliás, disseste uma coisa que é a minha análise, é a minha interpretação, será de outras pessoas ou não. Mas o brasileiro tem realmente uma capacidade de comunicação muito boa, mas também tem muito aquele jeito para a novelinha, não é? Exato, é fazer sempre grandes dramas e grandes filmes à volta das coisas. Uma coisinha que nós às vezes olhamos mais objetivamente, eles fazem ali um filme. Mas o que é facto é que isso vende na internet. Sim. Essa questão da novela, deixando bem explicado, que é, eles acabam por seguir um roteiro, como eu referi no início, eles criam... Cultural já, não é? Já é uma coisa cultural, desde muito cedo que eles já fazem as novelas, não é? Eu, pelo menos em Cabo Verde, só passava novelas brasileiras na televisão, na SIC, na São Record. muito emotivos nas novelas, a novela brasileira é muito conhecida então por isso. Então tem bons atores também, tanto brasileiros, mas então eu vou-te contar uma história em relação aos atletas portugueses muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Portugal em 2012, depois posteriormente, por volta de 2015, 2016, conheci o Marcelo Moraes, que foi o meu antigo preparador, um ser também brasileiro e um ser fora do comum. Um abraço aí ao mestre Marcelo Moraes. Que já é das antigas, em 1989 estava a ganhar o campeonato nacional aqui em Portugal. O Marcelo temos grandes referências dele, a nível muitas referências, como treinador e preparador. Como treinador, como preparador, como pessoa, como atleta que foi, sim. E como foi ali a minha escola, digamos assim, que foi a minha escola de início, né? Então tive contacto em conhecer atletas como Henrique Felizardo, como Vítor Videira, como o próprio Paulo do XL Gym. Há outro também, que o Joaquim Guerreiro também, né? Que tivemos lá, fizemos entrevistas e tudo. O Joaquim Guerreiro é muito interessante porque ele é dos atletas que eu conheço, se calhar agora já há mais, que agora está muito em voga os Masters, mas quando eu comecei neste meio, ali com os meus 17, 18 anos, ele era dos Masters com mais estilo, meu. O gajo já estava nos seus 40, o que era, e sempre grande pinta a pousar. Ele fazia novelas também. Sim. Ele acho que é ator. É ator, pronto. É ator secundário, um caso do género, mas fazia. Certo. E grande pinta, e até uma pessoa que tem um percurso inspirador, porque consegue manter uma boa performance. Aliás, depois lembro, eu ainda competia. Quando ele meteu a última foto dele em cima do palco, disse: as competições para mim fecharam, fiz algumas das fotos. Cumpriu, mas mesmo assim mantém-se bem, mantém o cuidado com o corpo. Então temos aqui vários atletas portugueses muito antigos que também são muito inspiradores. São pessoas que, se as pessoas hoje em dia derem ao pequeno trabalho de tentar conhecer essas pessoas, irão ficar muito mais inspiradas. Temos também o caso que é do Zé Maria, a malta que competia todos mais ou menos naquela altura, e pessoas com histórias de superação incrível, com histórias que nos levam a manter ainda mais nesse desporto e a gostar ainda mais. Temos o caso do Vítor Videira, que também era powerlifter e que foi o único a ganhar um campeonato de culturismo num dia, e no outro dia a ganhar um campeonato de powerlifting. Fazer um feito incrível. Sobretudo sabendo nós aquilo que exige uma competição de culturismo. Dos dois, exatamente. É assim, também te digo, é mais fácil tu ganhares a competição de halterofilismo no dia a seguir ao de culturismo. Acho que não me recordo a ordem, sinceramente. Não, mas antes. Ele fez esse feito, fez. Se fosse antes, digo já, isso era um feito mesmo de outro mundo. Porque nós no dia antes estamos desidratados, sem
muitas vezes sem grande energia, queremos é descansar, não é? Exato. Depois, no dia a seguir já é um bocadinho mais fácil no sentido em que já comeste, já repuseste energias. Mas mesmo assim as articulações sofrem completamente. Com a desidratação. E a compensação que o teu corpo leva até voltar a ficar àquele nível de energia plena, não é logo de um dia para o outro, leva às vezes uma semana ou duas. E desses atletas, por exemplo, hoje em dia temos aqui em Portugal grandes atletas, um deles o Bernardo, né? Bernardo Lourenço, que são atletas muito bons, mas naquela época também já tínhamos atletas que, se eles pararem para ver as fotos, o Henrique Felizardo, por exemplo, era de um tamanho descomunal, quase ou muito maior do que o próprio Bernardo. Tanto o Ricardo Jerónimo também, ou seja, eu tenho todo esse background. Exemplo, o Pedro Andrade, lembras-te do Pedro também, Andrade do Montijo? Também. O Pedro chegou a ser considerado na altura pelo Culturismo Português, que era o site de culturismo na altura associado à Federação. Houve uma votação, uma grande votação, toda a gente foi convidada a participar naquilo, até nas redes sociais e tudo mais, e o Pedro Andrade foi considerado o melhor culturista português de todos os tempos. Até àquela altura, isto já há uns anos, foi considerado, porque ele teve um percurso realmente brutal, uma densidade, um volume, como ainda hoje em dia, com acesso a outras coisas, não se vê o pessoal às vezes atingir. Exatamente, ou seja, se formos ver desde lá atrás, em Portugal já temos muita qualidade, mas muita qualidade mesmo, a nível de atletas. Claro que o apoio, assim, eles com o pouco faziam tudo, não é? Com o pouco que tinham faziam tudo. E depois lá está, é isso que nós precisamos, não precisamos ter tudo, precisamos ter o básico para conseguirmos chegar ao nosso propósito e a continuar a persistir. E o que é que para ti é o básico para se dar os primeiros passos? Isto porque o muitas básico vezes para se dar os primeiros passos querem dar os primeiros passos e não sabem muito bem como. Que é a força de vontade, é o querer, é começar a treinar. Começar a treinar. Dieta depois vem a seguir, mas o primeiro passo é começar a treinar e tê-lo como rotina. Porque depois eu costumo dizer às pessoas que se mantêm a treinar durante 3 meses seguidos, regrados, e começam a ver ali alguns resultados, que é praticamente como ganhar dinheiro, não é? A musculação. Quanto mais resultados tu vais tendo, muito mais motivação vais tendo para continuar. Exato. Não, diz que 3 meses é o tempo para a criação de um novo hábito. Exato. Aliás, até mesmo em ginásio, isto é mais do que comprovado, são os 3 meses cruciais, e normalmente quem passa a barreira dos 3 meses decresce drasticamente a percentagem, a probabilidade de desistir do ginásio, porque as pessoas enraizam hábitos. E isto realmente é um ponto muito importante, não só para quem quer praticar exercício físico e iniciar este caminho de forma só saudável, só de estética, como quem quer entrar no meio de competição, é realmente dar a oportunidade de levar esse nível durante pelo menos 3 meses. Então eu acho que é isso que o pessoal tem que ter em mente, que é começar e manter, e depois vem o resto que complementa o treino, a dieta, um treino personalizado, acompanhado, não é? Etc, uma suplementação adequada e por aí vai, não é? Eu acho que as pessoas têm que ter essa vontade do querer, não é? E depois a musculação é um desporto que nos tira completamente de várias coisas, né? Nos leva para um bom caminho, seguimos e só tem canalizamos a nossa energia, o nosso foco, a nossa agressividade no bom sentido. Exatamente. E eu particularmente posso dizer que me salvou, entre aspas, porque poderia não estar aqui se eu estivesse em outras companhias e se não tivesse esta vontade ou este querer pela musculação, né? Podia estar como muitas outras pessoas estão. Tens alguma história que gostasses de partilhar? Em relação à musculação? Sim, em relação ao facto de ter direcionado o teu caminho, de ter feito encontrar o teu caminho. Eu acho que sim, porque eu cresci num bairro muito problemático, entre aspas, não é? Onde havia muitos gangues, onde havia muita substâncias, não é? Então, das duas uma, ou eu ia para a escola e treinava, ou então ia estar acompanhado desses meus colegas que dos 12 aos 15 anos éramos putos a brincar juntos na zona, certo? Então a partir dali era um direcionamento, ou eu estudava e treinava, ou então estava na ponta com esses putos que hoje em dia muitos estão presos e muitos estão mortos. Portanto, conseguiste destacar. Eu acho que consegui um pouco
sair daquela linha, né? que nos levou quase a todos que fazíamos parte. Tenho muitos outros colegas também, histórias de sucesso que envergaram pelo lado desportivo do futebol e tiveram muito sucesso, até foram encaminhados para Portugal para jogar nas equipas profissionais. Então vivíamos ali onde ou tu seguias pelo lado do desporto ou então seguias pelo outro caminho, basicamente. Isso requer força psicológica, de caráter, Ok. porque é muito fácil nós, quando estamos envolvidos no meio, nos deixarmos ir por esse meio. Certo. Isto acontece também, pessoas que vivem em contexto que nascem em contexto de empresários, de famílias empreendedoras, naturalmente, Certo. vão seguir esse rumo. Certo. Mas, por outro lado, quem nasce num contexto, como disseste, por exemplo, de bairro, a tendência será dar-se com os Sim. amigos e com os colegas Claro. no contexto de bairro. E é preciso ter um mindset muito forte para ver outras realidades. Sim. Nós, desde pequenino, nascemos a ver uma coisa e agora queremos ir para outro caminho. Temos que aprender a construir o nosso caminho na outra direção, que é um caminho que nós nunca percorremos. E isso é preciso força de caráter, é preciso ter uma boa formação de base e Educação também. educação, Ter exatamente. as pessoas que nos apoiam, pelo menos os meus pais sempre me apoiaram e sempre me mostraram o caminho certo, não é? Com aquela educação um pouco mais rígida, né? A levar umas palmadas. Então isso tudo fez com que eu não fosse para aquele caminho e que eu fosse para este, não é? Hoje em dia a gente chega quase ao ponto que um pai não pode tocar no Não filho, pode né? tocar Nem no uma filho, não palmada, pode, que às vezes no momento certo às não faz vezes mal a ninguém. há de Nós fazer crescemos a com isso diferença e às vezes e cá fez de eu- nós melhores homens, né? e quando No nós- momento certo a palmada. E quando nós amadurecemos, começamos a ver realmente que fez toda a diferença. Quando começamos a ter plena noção da realidade, do que é o mundo, começamos realmente a dar valor principalmente à nossa família e aos nossos pais. Eu posso dizer que também é das coisas que eu sou mais grato. E passei por momentos também duros, em que não concordava e queria seguir outro caminho. Todos nós, acho que passamos de alguma forma, né? Mas hoje consigo olhar e perceber que eu também tive e tenho o privilégio de ter pais unidos, que me apoiaram, que à sua maneira passaram sempre a melhor educação, mas também uma educação de vai e se bateres com a cabeça na parede a seguir vais crescer, vais aprender Exato. e vais Exato. deixar ir, entendes? Não ter Exato. aquele super proteção, Sim, mas também. deixar-nos ir e crescer. E acho que isto, tanto, claro, sabes que tens o apoio deles, mas tens que fazer o teu caminho. Assim como também, se houver um momento de repreender, estão lá para repreender, mas se houver um momento para elogiar, estão lá para elogiar. E isto, às vezes nas crianças, não é? Cada criança que gosta de ser repreendida, mas o que é facto é isto faz-nos perceber e faz-nos crescer, assim como também é importante elogiar, assim como também é importante tudo o resto. Mas Claro. isto faz parte do nosso crescimento e eu acredito que é algo que até ajuda na formação enquanto homens. Não é? Hoje Acho em que dia sim. estamos numa sociedade tão protegida e que se protege tanto tudo e todos que falta aqui um bocado daquele espaço para o crescimento e do corrermos riscos Exato. que temos que correr na nossa vida. Claro. Afinal, são essas experiências que nos amadurecem, não é? Eu costumo dizer, quem não for lá para ter a experiência, ou seja, nós sem errarmos não somos nada, não é? Sem errarmos não temos, não evoluímos, não ganhamos experiência, não temos maturidade suficiente para. Então hoje, se eu tenho a maturidade que eu tenho, se eu tenho a experiência que eu tenho, foi graças a tudo aquilo que eu passei, não é? Foi graças aos meus erros também. E isso tudo me envergou para que eu seguisse o caminho e ter os valores que eu tenho hoje. E o que é que achas que tem vindo também a construir toda a popularidade que tens tido nas redes sociais, as pessoas que te seguem, que se sentem inspiradas Certo. pelo teu trabalho? O que é que achas que tem sido aqui o principal fator? Eu acho que o principal fator é isso mesmo que acabamos de falar, que é a inspiração, que eu desde muito cedo tentei mostrar às pessoas o caminho, porque eu também vim do nada, vim de pouco, e com o pouco eu sempre tive a vontade de fazer. Com o pouco eu sempre tive a vontade de fazer. Eu estudei em Santa Combadão, numa cidade em Viseu, quando eu vim de Cabo Verde para fazer o curso profissional. E Fizeste em que área o teu curso? curso de animação sociocultural. E Que agora estás a fazer para PT, né? Estás a tirar a tua formação em personal trainer. não, posteriormente fiz curso de eventos, relações públicas e marketing, depois marketing digital, e só agora é que me despertou a vontade para fazer o curso de personal trainer. Ainda não acabei, estou a terminar o curso.
de verdade, interrompi o ano passado por conta de horários, conciliar horários com o trabalho, não estava a dar, então só vim interromper e vou retornar agora este ano. Mas falando que, ou seja, desde Cabo Verde que não tinha muitas condições de ir, por exemplo, pagar um ginásio, mas ia fazer flexões e barras. Desde quando eu estudava numa escola e eu vivia numa vila muito pequena que se chamava Cagida, então eu tenho vídeos disso tudo, que eu fiz os meus próprios pesos de cimento com ferro, depois fiz os bancos de supino com madeira e até supino inclinado e tudo, tinha lá as minhas estratagemas, os halteres eram também de cimento e tudo. Eu fiz para poder treinar em casa, uma vez que eu não tinha nem condições para pagar o ginásio e não tinha nem ginásio ao pé daquela vila onde eu morava. Então isso para dizer que sempre foi o meu querer, a minha força de vontade. Nunca tive muito, quer dizer, já até passei por várias provações, dificuldades, mas eu não gosto de mostrar este lado. Eu gosto de mostrar as pessoas que com pouco conseguem ir além ao seu propósito e não esperar as oportunidades chegarem, não, é irem atrás, fazendo as coisas acontecerem. Eu acho que é essa inspiração que leva as pessoas a gostarem do meu trabalho, para além de toda a minha empatia como pessoa, principalmente pessoalmente, né? Que as pessoas que eu tenho ao meu redor, e é essa energia que acaba por trazer todas as pessoas do meu lado. Eu costumo dizer, não tenho seguidores, tenho ali amigos, né? Pessoas com quem eu me dou, com quem eu me vejo todos os dias, com os que eu vejo pessoalmente, né? E trocamos essa sinergia, né? Essa energia boa, e é como eu gosto de receber as pessoas. De uma forma tu inspiras-nos e eles de uma forma inspiram-te a ti também pela boa energia que te fazem chegar. Exato. Qual é o teu propósito? Acho que o meu propósito é continuar cada vez mais a motivar as pessoas e a fazê-los perceberem que toda a gente consegue. O que quiserem. Todos conseguirão chegar no propósito, no objetivo. Seja qual for o seu propósito, seja chegar ao Mister Olímpia, seja comprar um carro topo de gama, eu costumo dizer, trabalho duro não esconde resultados. E por mais que demore, por mais que possamos ver que as oportunidades não estão a chegar, mas temos que continuar a batalhar, temos que continuar a fazer as coisas acontecerem com pouco, com o que tivermos, continuarmos a seguir em frente, porque um dia vamos chegar lá. E eu acho que quem não desiste, por mais longe que almeje, a um ponto ele vai chegar, né? Podemos almejar chegar o nosso sonho ser muito grande e não conseguirmos chegar lá, mas ao menos ultrapassamos essa barreira e estamos muito mais perto. E é isso, é dia por dia. E lá está, tiveste-me a dizer que ias-me perguntar onde é que surgiu a alcunha do tubarão, né? Pois é, estávamos a falar disso em off. De onde é que veio a alcunha do tubarão? Exato, então, contando aqui a história do onde é que surgiu. Tu nas redes sociais és Kevin Tubarão. Kevin Tubarão, exato. Surgiu que em Cabo Verde somos 10 ilhas, né, rodeadas pelo arquipélago ali do Mediterrâneo, e somos os Tubarões Azuis. A equipa de futebol, né, a seleção de futebol é denominada os Tubarões Azuis, e a equipa de basquete de Tubarões Martelos. Então, quando a equipa de futebol estava a apurar para o campeonato da CAN, quase todos metíamos que éramos tubarões, né? E depois é que isso em 2012, 2013, depois já fui-me aproximando mais para conhecer a história de um tubarão. E a história do tubarão é uma história muito parecida com a minha, que é uma história de resiliência, não é? Que é uma história de resiliência. O lema do tubarão é seguir sempre em frente, firme e forte, independentemente das circunstâncias, não é? Segue sempre em frente, firme e forte. E por isso que desde então deixei ficar a alcunha, e dali para diante as pessoas me conhecem como Kevin Tubarão, e que seja para diante. Sabes que a malta às vezes associa os tubarões a um animal que
que é capaz de atacar um humano, capaz de fazer mal a um humano, mas a realidade não é essa. A realidade não é essa, que está no O seu tubarão habitat. não faz mal aos humanos, Exato. a não ser que os humanos o vão provocar, não é? Exato. Nos filmes há muito isto, porque se tu estiveres ao lado de tubarões e não os provocares, não Exato. acontece nada. Exato. Aliás, o tubarão é um animal que passa aquela agressividade, mas passa a agressividade no seu, com o seu Da intuito defesa. natural, na sua Exato. defesa, e se for realmente atiçado, porque Exato. senão o tubarão não faz mal ao humano, muito pelo contrário. E eu É tive como eu, não faço mal a ninguém. não fazes mal a ninguém, usas a tua Não, agressividade para as conquistas e para, Exato, exato. e para mostrares que com pouco se consegue construir muito, não é? Porque Certo. já percebi que a tua história vem muito daí. A tua história vem do desafio, da dificuldade, e hoje tens conquistado tudo o que tens conquistado pelo teu esforço e pela tua dedicação. Exato. E, E muitas pessoas não entendem porque é que muitas vezes eu fico tão grato pelas pequenas coisas que eu conquisto na minha vida. Muitas pessoas não entendem a minha gratidão. Sou uma pessoa ambiciosa, mas não aquela pessoa muito ambiciosa, porque eu sempre tive pouco. Então, um passo a mais que eu dei, eu já estou grato por tudo aquilo que eu consigo na minha vida, percebe? Só o fato de eu ser quem eu sou hoje, já sou muito grato. sempre ouvi dizer que a gratidão é um dos maiores aceleradores do sucesso. É. Quando nós somos gratos pelas primeiras conquistas, pelas pequenas conquistas que valorizamos, a seguir vem outra maior, e maior, e maior, e maior. E são coisas que nós aprendemos na vida quando começamos a pôr isso em prática. Exato. Quando começamos a pôr a capacidade de agradecer em prática. E Agradecer. agradecer as pequenas coisas. As pequenas coisas. Porque até as grandes coisas, quando nós temos um grande objetivo, nós vamos atrás e alcançamos esse objetivo, Exato. a seguir, já está. Já está. Vamos querer outro. Exato. E vamos querer outro. E o engraçado disto é que tu encontras realmente a felicidade quando tu segues o teu propósito, mas aprendes a valorizar a jornada. Ou seja, Exato. aprendes a valorizar as pequenas Exatamente. coisas todos os dias. As pequenas Como por coisas exemplo, todos os dias. eu hoje consegui fechar mais um bom negócio, eu hoje consegui fazer mais um bom podcast, hoje Exato. consegui fazer as minhas refeições certinhas, Certo. consegui fazer o meu treino e superei-me no treino. As pequenas, as coisinhas que a gente às vezes dá como automáticas e como garantidas. É verdade. Então eu acho que esse é o ponto também, sermos sempre gratos àquilo que nós temos conquistado, seja uma pequena conquista, seja uma grande conquista, sermos sempre gratos, né? E a gratidão traz-te todo o resto, que são as energias, que são as coisas boas que vão acontecendo na tua vida aos poucos. E não tenham pressa, tá bem? As coisas acontecem quando têm de acontecer. Portanto, por isso é que agora também estou aqui, portanto é de agradecer aqui ao David e a toda a sua equipa por essa oportunidade. E é um reconhecimento merecido do teu trabalho. Claro, muito obrigado. Começámos logo por falar disso, não é? Exato. Que é por teres esta capacidade de trazer esta boa mensagem às pessoas que estamos aqui hoje. E isto leva-me também aqui a outra área, que é a tua rotina, o teu percurso. Como é que é o teu dia-a-dia como atleta, não só como alguém que eu sei que trabalha, que tem outros desafios para além da competição, mas Certo. também da pessoa que faz a competição e que tem estes objetivos competitivos. A minha rotina acaba por ser comum a todos os portugueses, né? Ainda não conseguimos viver disso, mas quem sabe um dia, por isso vamos trabalhar para lá chegar. Acaba por ser trabalho, treino, preparar as refeições e no outro dia seguimos e dar atenção à família também e portanto é aquela rotina um pouco monótona, não é? Mas que nos levará ao nosso objetivo final. E a nível da preparação das refeições, tu neste momento tens um plano de dieta, tens algo estruturado? Neste momento estou a ser preparado agora pelo Ruben Garradas. Já tive um preparador no passado que foi o Marcelo Moraes. Posteriormente fui a outra prova, minha primeira prova em 2019, fiz sozinho a preparação. Depois parei de treinar, parei tudo, foquei-me noutras áreas da minha vida que eu vi que estava a ficar um pouco mais para baixo e enquanto eu conseguia evoluir o meu físico, o meu outro lado financeiro não estava a evoluir tanto, então tive que dar uma pausa e ter maturidade para pensar, ok, espera lá, quero muito isto, mas também preciso disto, então deixa aqui equilibrar as coisas até me sentir preparado para dar um outro passo e assim conseguir dar um passo ainda maior. Então foi quando eu competi a primeira vez, parei, depois fiz fiz acompanhamento também com outras pessoas e até que depois neste ano depois tivemos a pandemia também, neste ano 2021 não, neste ano 2022 virei a chavinha e disse não, eu preciso disto, preciso fazer disto para sair
do estado em off que eu estive durante 3 anos. Preciso fazer isto por mim. Preciso fazer isto para continuar o meu propósito como atleta. Então eu decidi fazer a preparação outra vez sozinho, que foi agora que fomos competir em Clássico Físico no Nacional da UABA. E eu decidi fazer esse percurso sozinho, como eu já referi aqui, não tinha condições para pagar um preparador e nem para arcar com aquilo que um preparador me iria pedir para fazer. Pois, porque isso é um ponto muito importante, Kevin. É que, e o que o pessoal não tem noção é que não é só ter condições para pagar um preparador. É para fazer aquilo que o preparador disse para fazer. Exato. Pede para tu fazeres. Então, se tu não tens condições para fazer o que um preparador está-te a pedir para tu fazeres, é melhor então nem fazeres a preparação. Foca-te em ti, foca-te em ir fazendo o pouco que tu sabes, como eu já disse aqui, ir fazendo o básico, ir fazendo o pouco, até conseguires ter condições, como eu tenho agora, de ter um preparador e conseguir arcar com aquilo que ele me pede para fazer, não é? E daí, tudo em sinergia, conseguimos seguir o caminho, como estava a dizer agora. Estou com o meu novo preparador, é o Ruben Garradas, que também é um atleta muito conhecido aqui em Portugal. Já temos uma boa relação desde anos anteriores, que já lhe gravava vídeos, já lhe fazia algumas fotos. Então é uma pessoa que para mim tenho um enorme carinho por ele, uma enorme empatia, e eu procuro sempre isso nas pessoas. Pessoas que irão me acolher e eu também acolher essas pessoas, e termos aqui alguma energia para fazermos o trabalho fluir, porque também é muito importante. Não teres só aquele preparador que te manda as coisas por fazer e depois a relação é muito monótona. É toma lá, faz, e se tu não fizeres é assim. Eu acho que a relação que temos que ter com pessoas também é muito importante, para saberes que aquela pessoa está lá para te apoiar quando tu também precisares, e tu também estás lá para dar toda a tua sinceridade àquela pessoa em relação ao trabalho dela, porque acaba por ser uma responsabilidade também da tua parte arcar com o trabalho que o preparador está a fornecer para ti. Então eu, no meu caso, quando eu acho que eu não consigo arcar com aquilo, eu prefiro não ser como é que eu posso dizer? Prefiro não ser falso, né? De não fazer as coisas e dizer, não, está tudo bem. Não, eu prefiro dizer, olha, não consigo, né? Por diversas situações, sejam elas financeiras ou pessoais, não consigo, então é melhor pararmos por aqui. Quando eu tiver condições, e que aí voltamos, como foi o caso do Rumo, que já tinha feito um acompanhamento com ele de alguns meses. Posteriormente surgiu uma situação onde eu já não consegui arcar com os custos. Eu disse, olha mano, não vou conseguir agora, posteriormente continuarei contigo porque gosto muito do teu trabalho, e assim foi. Agora voltei outra vez, já consigo, percebes? Eu acho que é essa sinceridade que temos que ter junto com as pessoas que nos irão fazer também chegar longe. E outra coisa também que gostava de referir é as pessoas terem maturidade, os atletas terem maturidade, que muitos atletas são bons atletas, mas acabam por não ter maturidade de atleta. Maturidade de atleta não quer dizer, passa quase a uma maturidade de um homem, mas também é preciso mas acho também que está associado à maturidade do homem, porque tu, como atleta, tens que saber as fases que tu não estás bem, as fases que tu vais passar durante uma preparação, tens que te preparar antecipadamente. Isso tudo é a maturidade, isso tudo tu precisas para conseguires seguir em frente sem precalços, não é? Tu tendo essa maturidade, assim como eu digo aos meus amigos, e eu sempre vou mais pelo lado psicológico, entrar na mente da pessoa e conseguir motivá-lo para que ele faça a preparação do início ao fim sem interruptos. Então tu tens que maturar aquela pessoa desde o início, psicologicamente. Olha, tu vais passar por isso, vais passar por aquilo, então já tens que estar preparado, certo? Se acontece este precalço, tu já tens que estar preparado. Onde é que tu qual é o teu plano de fuga? Por aqui. Para quê? Para não
sabotar o processo e para não desistir a meio do caminho, porque é o que acontece com muitas pessoas. Por isso é que quando vem um atleta ali no palco, o pessoal dá muito valor a tudo que aquele atleta passa, e por isso que eu sou ainda mais entusiasta e gosto muito mais desse desporto, porque há muitas pessoas que nos inspiram, porque para chegar naquele determinado nível, por exemplo o Bernardo Lourenço, não é? Que é um atleta fenomenal que eu gosto imenso, para chegar naquele nível que ele está a conseguir obter hoje, as abdicações que ele faz, todo o esforço que ele faz, com o pouco também, não é? E está onde está hoje por conta disso, da maturidade, da mentalidade de campeão que ele tem, e eu acho que ele vai chegar muito longe. Então, pessoal, tenham essa maturidade para quando quiserem começar uma preparação. Eu costumo dizer também, depois podemos entrar aqui um ponto, em relação a atletas precoces, pessoas que entram muito cedo no meio. Qual é a minha opinião sobre isso? Porque eu tenho uma opinião muito diferente de muitas pessoas. Gostava de saber. Eu acho que em relação a isso, as pessoas que começam a treinar e depois querem competir depois de alguns meses de preparação, eu acho que é algo muito bom para o desporto, porque termos aquelas experiências nos engrandece como atleta. Por mais que as pessoas muitas das vezes criticam nas redes sociais, o nível daquela competição não está boa, o nível daquilo não está bom. Claro, como uma pessoa que está a começar, não vai começar a competir na NPC, não é? Não vai começar, por exemplo, a competir no Nacional da UABA. Vai a um Spring Cup, ou então vai a um da WNBF, que também é uma federação natural, e a pessoa vai ganhar uma experiência sem fazer uso de recursos ergogénicos, vai tendo uma experiência de palco, que é muito importante, vai ter uma experiência de finalização, vai ter uma experiência de passar por aquele percurso. Então eu particularmente tenho uma visão diferente. Eu acho que é bom para nós, porque engrandece mais o desporto, todas essas categorias, e também, lá está, por isso é que também existem diversas categorias. Existe hoje a Men's Model, onde um rapaz que acabou de começar a competir, de começar a treinar com 5 meses, vê uns resultados e consegue ir a um Men's Model com... os padrões não são tão exigentes, digamos. Os padrões assim, não são tão exigentes. Depois temos a Men's Physique, depois temos o culturismo clássico, depois temos o Classic Physique, depois temos o culturismo Open, não é? Então todas essas categorias, e também bikini, wellness, as categorias femininas, isso tudo faz com que a pessoa tenha experiência de palco, tenha experiência de finalização, tenha experiência de competição, não é? E temos que dar o primeiro passo para sabermos se é realmente aquilo que nós queremos, não é? E então eu vejo muitas pessoas a criticarem esses atletas, o que eu acho completamente ridículo, porque ninguém começa lá em cima. Se nós repararmos, os campeões do Olímpia, os campeões que estão nos top 10 do Olímpia, todos começaram muito novos e uns físicos aí muito precoces também, não é? Então, se formos ver, não esperem estar prontos não esperem estar perfeitos porque se formos em busca sempre da perfeição para dar o primeiro passo, nunca vamos. Porque o culturismo é um desporto que, infelizmente, nem o Phil Heath, nem o Ramon ainda têm a perfeição, né? Portanto, comecem a estruturar tudo para darem o primeiro passo, terem consciência que é o primeiro passo. Posteriormente, imagina que competes agora, depois daqui a um ano voltas a fazer outra prova, e assim vais amadurecendo tanto o gosto pelo desporto, como também a experiência que é estar em palco. E também... Kevin, eu acho a tua visão disto muito interessante, e o que é que pode ser aqui suscetível de algumas questões tu puseste aqui bem claro a tua visão, que é quem está a começar, eu incentivo a competir, porque isto vai não só fazer com que a pessoa tenha ali uma evidência do seu trabalho, certo, e perceber também se é aquilo que quer ou não.
mas reforçaste logo a seguir e bem que é preciso perceber o nível das competições Claro, e ir exato. fazendo este caminho, não é? E Começar fazendo com uma o federação caminho. natural, depois Exato. começar com uma Spring Cup, depois então pensar em provas diferentes, um campeonato Exato. nacional UABA ou então um NPC. Há um caminho. Há um não é? caminho, Às vezes exato. aqui a questão que eu acho que cria ou dá asa a estas críticas, porque eu também incentivo isso. A malta se gosta de desafiarem-se a competir. Primeira vez que eu competi, também, se tu fores ver fotos minhas, dizes que é que este gajo estava aqui a fazer. Mas foi uma experiência que me deu uma força e uma garra Muito bom. para me fazer continuar. Continuar. Vamos fazer continuar. Tinha 17 anos na minha primeira competição. E fui para lá com o que eu sabia, com o que eu estudava, com o que eu li na net. Na net, não é? Com o que eu li na net. Pronto, era o arroz e o frango e eu, um miúdo de 17 anos, o que é que sabe sobre isto, não é? Pronto. E tomava whey na altura, só tomava whey e subi para cima do palco. Mas isto deu-me uma sede de eu quero ser melhor. Eu vi o nível daquela malta, eu quero ser melhor. Quero mais. Mas isto, na altura, aí está, encontrei-me na minha categoria. Categoria júnior, iniciado. É a categoria base das bases. É. A questão aqui é quando a malta quer ir competir e lançar-se logo para o pé dos tubarões. Exato. Sem terem ferramentas faz sequer, sentido. às vezes, para saber como é que o corpo deles reage, ou ferramentas psicológicas sequer para lidar com uma fase de finalização. Exato. Tu falaste há pouco e bem que é preciso estarmos preparados para o que aquilo exige. Exato. Na parte pessoal, na parte profissional, na parte familiar, tudo isso vai ser afetado quando nós estamos num ponto de restrição calórica tão grande que às vezes chegamos a nem conseguir dormir bem à noite com a fome. Exato. Isto acontece nas últimas semanas, nas últimas 4 semanas, 6 semanas, pronto. Mas acontece quando um atleta leva a sua condição física ao limite. E eu sou apologista que sim, quer experimentar um desafio de competição? Bora, mas em conjunto com o preparador, percebe qual a melhor prova para ti. Hoje em dia tu tens todo um percurso que podes fazer. Exato. E não quer dizer que uns sejam melhor que outros, quer dizer que são adequados para cada pessoa. Porque num campeonato natural, eles vão ser sempre naturais e vai ser sempre aquele nível. Claro que depois há escalas diferentes dentro daquele nível, com o tempo, a maturidade, a experiência do atleta. Mas se for para esse nível que tu queres ir, começa pela prova, ainda agora falaste bem, um men's model, depois então um men's physique, depois um culturismo clássico, depois então um clássico físico ou por aí fora, não é? Ou seja, é preciso termos este enquadramento e não estarmos completamente depois, às vezes malta que quer ir competir, quer dar um passo melhor que a perna, querem ir logo para um clássico físico, sem nunca terem feito um júnior, um iniciado ou uma competição, não é? Que hoje em dia só porque estou na moda ou só porque viram um Simano, eu acho que é um bocadinho aqui este o contexto que até agora eu tenho interpretado quando alguém me fala disto. Pronto, porque sem dúvida, se queres começar, se gostas, vai, experimenta. É por isso que nós estamos aqui, para isso. Exatamente. Precisamente para discutir estes temas e para se trazer aqui a nossa visão sobre estes temas. E eu queria saber a tua opinião sobre um assunto que é polémico, mas não tem que ser, porque acho que devemos falar deles abertamente, que é o recurso aos ergogénicos para conseguir aumentar a performance. Como é que tu vês isto no meio do culturismo? Assim, no meio do culturismo sabemos que está presente, não é? Mas eu vejo ela com bons olhos quando falamos em performance, porque está presente em vários desportos, não só o culturismo. E eu acho que as coisas, quando bem estruturadas, não é, acabam por nos levar a um patamar que nós queremos chegar, não é? Eu acho que em relação a falar abertamente, nós todos devemos falar abertamente sobre, só que temos de ter a consciência de quem é que está ali atrás a nos ouvir. E aquilo que nós passamos aqui, falar sobre um recurso ergogénico ou outro aqui, sobre isso, tudo bem. E também as outras pessoas já o fazem. Eu acho que acabamos por consciencializar as pessoas. O problema é o como se fala, não é? Eu acho que o problema está em como se fala e para quem se fala. E muitas das vezes nas redes sociais, por exemplo, temos... não conseguimos ter esse filtro, não é? Se vamos atingir um público que ainda é inexperiente, se é um público que é experiente, mas sou de total acordo que se fale e que isso traz muito mais conhecimento, até num podcast muito conhecido no Brasil, que é o Monstercast, que eu adoro também assistir. Falam muito disso abertamente, mas sempre consciencializando, não é? Sempre levam médicos, levam pessoas... que conhecem muito sobre o assunto, estudam dentro deste assunto. No outro dia foi lá um médico a esse podcast e achei engraçado porque ele disse... Eles fazem sempre, e tu reforçaste, e é sempre a sublinhar numa perspectiva de consciencializar. Chamam referências da área, pessoas com experiência, para falar da experiência deles ou de como é que eles veem aquilo.
não para incentivar ninguém a nada. Exato. E ele disse que perguntaram se ele prescrevia para a família a utilização de anabolizantes. Ele disse, sim, o meu avô toma anabolizantes. O meu avô tem 90, uma coisa assim do género, tem 90 e de 3 em 3 semanas ele vai fazer um DECA de farmácia. Certo. Pronto. Isto porquê? Porque na realidade o DECA de farmácia é feito para aumentar a um densidade mineral óssea, a massa muscular e tudo mais. Ele é médico, consegue receitar aquilo. Ele diz, ele já me vem perguntar, quando começa a ver ali, faltam 1 ou 2 semanas, já me vem perguntar, quando é que eu vou outra vez fazer aquela vitamina? Aquela vitamina. Não, vovô, isto não é vitamina. Isto é mesmo do bom. E o pessoal tem que ter em conta que os recursos ergogénicos são medicamentos. Tal e qual. Não é? Os esteroides anabolizantes são medicamentos. Vou-te dar aqui um exemplo. No outro dia chegou aqui ao ginásio um casal com o filho. E estavam preocupados porque o filho estava com alguns déficits de testosterona, estava a comprometer alguns processos vitais dele como homem, ele tem 18 anos. E mesmo a densidade mineral óssea, pronto, o sistema imunitário mais em baixo, até o desenvolvimento da parte reprodutora e tudo mais. E foi ao médico, e o médico prescreveu-lhe testosterona. Pronto, e os pais estavam também assim um bocadinho, não é? E disse, olha, está tudo bem, é bom haver esta consciência médica. Exato. Agora, ele está a fazer isto há quanto tempo? Já está a fazer há 1 ano ou 1 ano e meio. E só agora é que vem ao ginásio? Pois, o médico prescreveu, mas não falou em ginásio. Pronto. Pois. Eu acho muito importante o médico ter a abertura para prescrever isso, porque eles servem precisamente para situações destas. E muitas vezes o que é que acontece? As pessoas têm muito medo disto porque vêm falar do culturista que teve um problema porque tomou 30 ou 40 vezes a dose superfisiológica. Exatamente. Não é? Então, é aí que vem os disparos. E às vezes nem é o culturista. É que se reparares, a maior parte dos casos nem é o culturista. A maior parte dos casos é o miúdo de ginásio que o amigo fez e não sei o que e foi também e aconselhar alguma coisa. Porque o culturista, para aumentar a sua performance, sabe que o tem que fazer com inteligência para poder fazer durante muitos anos. Exato, para ter uma carreira. Tal e qual. Não é à toa que a maioria das pessoas que mais ouvimos falar que são abusers nem competem. Tal e qual. Tal e qual. Nem competem e os que são abusers e competem têm uma carreira muito curta. Mas isto para concluir, ele então, eu disse aos pais realmente que acho que deviam estar tranquilos com isso, até porque a dosagem que ele estava a fazer era uma dosagem super adequada, era uma dosagem tipo anti-aging, TRT, pronto, se bem que na casa dele não é anti-aging, é com outros fins, mas que há muita gente com 40 anos a fazer, ou 50, cada vez mais, numa perspectiva de anti-aging, não é? Porque nós sabemos que o sistema hormonal, com o decréscimo do sistema hormonal, envelhecemos. E é precisamente contrariando isso, na altura certa, no momento certo, que nos permite manter um aspecto jovem durante muitos anos. E disse só aqui uma coisa que realmente faz confusão, porque é que o médico não disse física. Logo, olha, primeira coisa a fazer, entra num ginásio e vamos começar a conciliar isso com esta parte. Certo. Porque tu começaste este episódio por dizer uma coisa que eu concordo, sublinho plenamente, aliás tenho vários vídeos meus a falar deste assunto. David, muitas vezes perguntam-me, das putas que mais recebo nas redes sociais, o que é que eu posso fazer para aumentar a testosterona, para aumentar a força, para acentuar até mesmo às vezes traços masculinos, confiança e tudo mais. Primeira coisa, só pudesse escolher uma entre as 1000 que existem. Uma, começa a treinar. Exato. Comecei a treinar. A partir do momento que começas a treinar, tudo vai começar a mudar na tua vida. O teu sistema hormonal vai mudar, tu vais ficar com mais testosterona, vais ficar com mais produção de hormônio de crescimento, vais começar a ver logo a vida de forma diferente. Mais força, mais energia, o apetite vai ficar regulado, os teus níveis de insulina vão ficar mais estáveis, vais ficar com um apetite mais regulado, vais naturalmente começar a melhorar a dieta. Quando começas a juntar a dieta com o treino em conjunto, vais querer saber mais sobre suplementação, tudo vai começar a melhorar. A tua confiança, a tua ligação com os outros, a tua forma de estar nos negócios, pessoas com mais confiança são pessoas que têm mais sucesso nos negócios, tudo começa a fluir. Ter disciplina também, começas a ter disciplina e mais organização, porque não podes faltar um treino, tens que organizar as marmitas, tens que organizar a tua alimentação. Não podes faltar ao treino, tens que fazer um treino com exercícios, isso e isso. Isso tudo traz, isso querendo ou não, isso tudo nos traz, como eu tinha dito, muita maturidade. Tu cresces como homem, sabes porquê? Porque percebes, imenso. Eu perante este momento de dor, porque o treino é para doer, o treino, eu não vou para o treino, eu no treino não vou para estar na conversa, eu no treino aquilo é para dar o meu limite. Mas isso faz-te perceber uma coisa, que é com a dor, com este processo, trazes o melhor crescimento e as melhores coisas da tua vida. E isto faz-te crescer como homem. Porque hoje em dia, o que falta a muitos homens é saberem passar por processos de dor. É terem a coragem de enfrentar a dor, enfrentar os desafios e tirar lições deles. Hoje em dia estamos numa sociedade onde fugimos disso, não é? Queremos muitas vezes o caminho mais facilitado. E hoje em dia temos uma sociedade que permite estes caminhos tão facilitados. Até que ponto é outra questão. Porque isto mais dia menos dia vai ter que inverter. A questão é, nós, como atletas, temos que ter um mindset forte. E nem é só como atletas, como praticantes de exercício físico, mesmo não seja para competir. Temos que ter um mindset forte. Perceber rotina.
disciplina, a intensidade no treino, o sentir a dor, é isto que me vai fazer o crescimento e é isso que me vai fazer ter momentos de prazer e de mais prazer a seguir. Porque passei por aquele processo. Claro. É vermos a conquista, é vermos a parte boa depois de sermos capazes de passar por esse processo. Aliás, há estudos muito interessantes sobre isto até. Eu acho que até já falei aqui num episódio com outro convidado, que é crianças que são postas, isto é um estudo que ficou muito conhecido, crianças que são postas desde pequenas com a possibilidade de comer um chocolate agora. Com condições e sem condições. Podemos trazer para esse prisma, mas o exame em concreto o teste, a análise foi feita em concreto com um grupo de crianças que podiam comer um chocolate agora ou podiam comer 2 chocolates daqui a meia hora. Okay. E viam, e depois monitorizaram essas crianças durante vários anos. As crianças que escolheram comer o chocolate agora e as que escolheram comer o chocolate ao final de 30 minutos comer 2 chocolates, este segundo grupo, que comeu os 2 chocolates mais tarde, ao longo da vida foram estudados e tiveram mais sucesso em vários parâmetros, pessoal, profissional, um conjunto de fatores que foram analisados, mesmo nos estudos e tudo mais, do que o grupo de crianças que agarrou o chocolate no momento. Porquê? Porque perceberam, eu às vezes tenho que percorrer um caminho, tenho que aguentar, tenho que me sacrificar para vir a ter algo maior a seguir. Certo. Isto trabalha-se logo na nossa educação, mas também na nossa personalidade. Exato. É como aquele ditado referente ao que tu estavas a dizer, né? Há um ditado muito famoso que tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Né? É muito um pouco por ali, nós temos que agarrar muito nessas dificuldades para continuarmos em frente. E ainda te digo outro, que é tempos difíceis não duram para sempre. Não. Mas homens fortes duram para sempre. Homens duram para sempre. Porquê? Porque tu formas uma personalidade, tu formas o teu caráter. E isso tu não tiras. Tu quando passas por um tempo difícil, quando passas por dificuldades, tu tens que formar o teu caráter, tu a seguir não vais ficar mole, tu a seguir vais continuar com aquele caráter, vais sempre dar valor. Tu, por exemplo, neste momento tens mais condições e se calhar mais oportunidades, acesso a mais coisas do que tinhas quando eras mais novo, mas continuas a manter o teu caráter de trabalhar, de lutar, porque passaste por tempos difíceis. Exato. E por isso, tempos difíceis não duram para sempre. Mas o homem que se tornou duro nesses tempos difíceis vai durar para sempre. Essa mentalidade. Isso tudo traz caráter, valores, e é isso que eu gosto de levar para a minha vida. São os meus valores, o meu caráter, continuar a fazer o bem. Continuar a fazer o bem. Quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o meu lema. É continuar passo a passo com os meus valores, com o meu caráter, me tornar cada dia uma pessoa melhor. É isso que na minha vida é o que eu almejo. Tornar-me alguém melhor a cada dia. Kevin, e conta-me agora aqui um bocadinho como é que é também a tua parte do treino, a tua rotina de treino, como é que distribuis atualmente? Em relação ao meu treino, eu sou uma pessoa que sempre gostei de treinar muito pesado. Com cargas pesadas, claro que sempre priorizando uma boa técnica, porque a técnica não se discute, pessoal. A carga pode-se até se discutir, mas a técnica não se discute. Em relação ao treino, agora estamos a utilizar um pouco também os métodos de cluster sets e progressão de carga. Queres explicar um bocadinho desses métodos de cluster set? Como é que tu fazes para quem está a começar e quer experimentar um novo método? Eu neste momento não é ainda um método que eu esteja muito à vontade, porque foi-me passado agora. É recente. Então é recente. Mas a nível de progressão de carga, eu acho que escolhemos aí sempre as nossas warm sets de início, que são as séries de aquecimento, posteriormente ali 2 ou 3 séries de feeder, não é? Para procurarmos ali a carga de trabalho, e posteriormente, não é? 2 sets ou uma só apenas para a série efetiva, a série de trabalho, onde tu consegues ir buscar pelo menos um bom peso para fazer a tua top set. E estás a falar de quantas séries normalmente? De 3 a 4? É isso? De exercício estou a falar de 6. 6? 6 em a exercícios. Já com aquelas mais de aquecimento. Nos primeiros exercícios. Nos próximos exercícios já só faço 2. Uma feeder set e uma top set. E posteriormente, quando eu inicio o aquecimento em algum agrupamento muscular, por exemplo, se eu comecei com supino para peito,
A iniciar faço as warm sets, as feeder sets e posteriormente faço o meu top set. Se eu for passar para outro exercício que também é peito, por exemplo, aberturas ou crucifixo, peg deck ou crucifixo, já só faço uma feeder set e depois o meu top set. E posteriormente, se for para ombro, já faço as séries de warm sets, de aquecimento, para depois fazer as séries de feeders e as séries de trabalho. Como é que distribuis atualmente os teus treinos? Atualmente estou com costas e bíceps na segunda-feira, terça-feira peito, ombro e tríceps, quarta perna completa, descansamos na quinta-feira, na sexta-feira faço upper body, que é peito, ombro e costa e braço, e no sábado perna outra vez e descanso no domingo. Por acaso este novo método de treino, até utilizando os cluster sets e afins nos dias de upper body e de perna no sábado, têm sido muito efetivas e tenho gostado bastante, por acaso. E o cardio nesta altura fazes? O cardio também tenho feito, 30 minutos pós-treino. Todos os dias? Todos os dias. Não estou com pretensões de competir para já. Agora coloquei como objetivo dezembro a mesma prova, nacional da UABA, e agora tenho um ano para trabalhar para chegar numa versão muito diferente. Uma nova versão do que é? Eu acho que eu consegui fazer muito com o pouco que eu tinha, e como diz o meu grande mestre Marcelo Moreira, não tendo tido poder para carregar no armamento, optou sempre por carregar na forma. Portanto, eu acho que com o pouco que eu tinha, eu consegui aquele físico, tudo sozinho, tudo feito sozinho. E agora com um acompanhamento e com o direcionamento, então podem esperar ainda mais, porque a gente não cansa de trabalhar, pessoal. A gente trabalha e o tubarão segue sempre firme e forte, sempre em frente. E eu acho que por esse Nacional de 2023 vem coisa boa por aí. Acho que estás com o mindset certo. Eu acho que eu estou. Estás acompanhado de pessoas que percebem pessoas disto. Certas e lá está. Eu acho que eu precisei dar aquele passo, como eu disse, para saber onde é que eu estou. Eu decidi competir 3-4 meses antes. Estava em completo período de off mesmo, não fazendo um bulking, off mesmo, não fazia dieta, não fazia carne, não fazia, só treinava porque é o que eu faço hoje em dia. Já agora, quantas vezes por semana treinas? 5? 5 vezes por semana. E o cardio é 5 vezes ou fazes? O cardio é 7 vezes na semana. Fazes 7 vezes? Todos os dias. E agora que estamos com o direcionamento certo, né, eu acho que virou ali a chavinha, ou seja, eu consegui aquele físico fazendo tudo sozinho. Agora com o acompanhamento e com este novo direcionamento, acho que temos tempo para vais mais longe ainda. Bem. Eu acho que sim. Suplementação. O que é que consideras suplementos essenciais no teu dia a dia? Eu considero, particularmente até uns tempos atrás, sou muito sincero, não usava muita coisa, não usava quase nada. Proteína quando conseguia comprar. Quando conseguia comprar uma proteína, era o meu bem essencial, multivitamínico também. De resto, nem creatina, nem EAs, nem BCAs. Só quando consigo ter assim mais facilidade para que eu opto por investir mais na suplementação. Hoje em dia estamos a investir mais, tenho os EAs, o ômega 3, tenho probióticos, também é algo que eu gosto muito de usar, principalmente pela flora intestinal, que para mim sempre gostei de comer, então sempre tive um probleminha ali, né? Proteína, mas respondendo à tua pergunta, o que eu acho essencial que a pessoa tem que ter na sua suplementação é uma boa proteína, creatina e um multivitamínico. Penso que para conseguirmos bater as proteínas diárias, às vezes uma suplementação é muito prática. A creatina também vai-te ajudar muito no treino, na tua progressão de carga, e um multivitamínico para tu conseguires manter, né, o teu sistema imunitário forte para aguentares as pancadas.
Então acho que é o básico dos básicos se a pessoa não tiver condições para mais. Se tu tiveres condições para mais, investe em tudo o que há no mercado, que há boa suplementação e cada coisinha faz toda a diferença. Todos somados e depois fazem o bolo final. Em sinergia, sinergia, tudo, conseguimos ótimos resultados. Não é? Na alimentação, há bocado começámos a falar, mas depois acabaste por não especificar a tua rotina, por exemplo, nesta fase. O que é o teu plano alimentar diário, O atualmente? meu plano alimentar diário, hoje em dia faço 3 refeições de arroz e frango e outra de papa de arroz com proteína e iogurte grego, mamão e ananás. Basicamente bem simples, não é? Prático. Acho que é prático. 4 refeições. 4 refeições diárias? 4 refeições diárias. Ok. Que ele me estipulou para E não tomas esta fase. sempre nenhum batido ao deitar ou pós-treino? Não, só tenho a proteína junto com a farinha de arroz. Também é uma refeição muito boa. E refeição livre tens atualmente? Refeição livre tenho tido Uma por semana? uma por semana. É aí que gosta gente de sair um bocadinho. Antigamente era mais. Hoje em dia já não. Hoje em dia se eu for a um bom sushi, sim, eu aproveito. Mas antigamente, esquece, antigamente já fiz 5 menus. Já comi 5 menus de uma vez toda. 5 menus, mas é 5 menus inteiros. É o hambúrguer, a batata, a nugget e tudo. E é tudo. Era naquela fase que eu estava mesmo. Isto tem a ver também com a restrição calórica que nós estamos a passar. Não é? Se nós estivermos com um plano de dieta mais estável, temos uma fase de off, ganhar massa muscular com qualidade, um plano de dieta limpo mas estável, então aí nós quando chega à altura da refeição livre variamos um pouco, mas não sentimos aquela necessidade de comer por aí além. Agora quando tu estás em longos meses de dieta restrita, quando chega a hora da refeição livre, aquilo sabe pela vida e comes o teu menu e o dos outros. Hoje em dia 2 hambúrgueres dou-me por satisfeito, um bom sushi, uma boa pizza, mas já não faço aqueles que eu fazia antigamente, porque antigamente eu comia de forma a ter logo que ir dormir a seguir. Porque se conseguisses. daqui o pico de insulina e eu já não queria fazer mais nada. Ficavas sonolento. Sim, que às vezes a gente depois de uma refeição livre logo dormir. Sou um bichinho para comer muito, muito bom. E objetivos futuros? O que é que tens aí em vista? Objetivos futuros, tenho em vista terminar o treino de personal trainer agora, neste ano próximo, e como atleta ir galgando as competições para um dia chegar no Procard, em Classic Physique. Classic Physique é a tua grande aposta? É a minha grande aposta, porque pronto, é uma categoria que eu gosto, desde os físicos que eu me inspiro antigamente. Hoje em dia o Sebum é uma grande referência para nós, tudo aquilo que ele faz e etc. O Ramon também, né? Então eu sempre gostei assim daquele físico clássico e eu acho que eu me encaixo muito bem na categoria. Para além também de ter uma facilidade a nível de poses e de coreografia, que é uma coisa que eu gosto, que eu domino. Então eu gosto de ir. Eu acho que tenho muito a dar. Eu acho que trabalhando para ter o que eu preciso, eu vou investir, porque eu acho que tenho muito a dar. O Sibam, que atualmente é o Mr. Olympia Classic Physique, uma grande referência, tem uma história muito interessante, que é precisamente o problema de saúde que ele tem. Exato. Ele tem um problema de saúde uma deficiência na parte renal, que faz acumular mais líquidos do que o normal, como a pessoa normal, e ele agarrou-se a isso para chegar cada vez mais seco nas competições. Começar a cumprir uma dieta específica para se dedicar mais nos treinos, na competição, no bodybuilding, e consegue ser o melhor do mundo já há vários anos seguidos. O melhor atleta em palco. Físico impressionante. E cada ano tem uma evolução que ficamos por aqui abaixo. Quando pensamos que ele não vai conseguir trazer mais, e por exemplo este ano o pacote que ele trouxe foi um pacote surpreendente, muito melhor do que praticamente todas as categorias. Tínhamos ali o Chanclery da 212 também, que estava muito bom, mas o pacote que o Sabon trouxe foi um pacote incrível. E pensámos que não tem margem ainda mais para evoluir. Pega no Rani Rambo, tem 3, 4 meses, em 16 semanas e pumba, aquela evolução estrondosa. Agora imagina, foi 16 semanas de preparação para o 16 semanas com porque ele não tinha preparador. Não, ele não falava muito disso. Quem me preparava era o cunhado dele, que é o Ian Weiler, o outro gajo que compete na Open. E pegou nele agora em 16 semanas e pumba, agora imagina, o Raoni Hamoud agora disse que o Sabun normalmente costumava tirar do Olímpia para depois 3 meses.
E agora já não vai tirar. Agora já começou, acho que... Já vai tirar 3 Já meses, que é vai- até começar novamente. Tirava 3 meses de férias. Ah, sim, tipo, ele- sem nada, ele- sem comer, sem treinar. Ele sei sempre lá. foi. Eu livre. lembro-me de ver até hoje, porque ele faz vídeos no YouTube e ele sabia do Olímpia, na semana a seguir, pumba, ia logo de férias com a mulher. Com a mulher. Iam, tinha grandes pratos, não sei o quê, ficava ali, não sei se era 3 meses, mas tinha É. dei pelo menos um ou 2 meses. Ele não queria saber de dieta, aquele às vezes metia vídeos dele depois, Ficava 3 magrinho, não meses sei o off, quê, assim, pá, com parecia- aquela... diz que perdia tipo 15 quilos e não sei o que mais, e depois, de repente, Voltava. bum. Mas sabes que isto dá que pensar, porque O Kevin LeBron fazia a mesma o coisa. Kevin LeBron fazer uma coisa, e não é só isso, isto dá-nos que pensar por um motivo. Muitas vezes o nosso corpo precisa de uma quebra. de um reset. Não sei se 3 meses não será demais, mas pronto, cada um encontra o seu tempo. Eu gosto. Mas o Uma corpo semana- precisa de um uma quebra. De um mês, o primeiro mês, assim, só fazer regenerativo, ir para o ginásio treinar porque estás com aquele pump depois da competição, estás a Claro. comer, estás aí. Mas eu gosto mesmo de estar mesmo mais off durante um mês e meio, porque eu sinto que o corpo. O corpo precisa de uma reset. pausa, porque é isso que vai fazer com que ele a seguir, quando nós voltarmos a entrar numa fase mais exigente, ele responda. Responde. Porque se nós estivermos Começa a sempre responder. com o pé no acelerador, sempre a dar o máximo, chega um momento que o nosso corpo começa-se a defender. Porque o nosso corpo não é feito para alta performance, o nosso corpo é feito para sobrevivência. E quando nós compreendemos este princípio, percebemos que estas pausas bem inseridas muitas vezes são muito benéficas. Temos o exemplo do Kevin LeBron, né, que parava 6 meses e 6 6 meses depois ele começava e chegava naquela condição. Temos o exemplo também do Chris Cormier também, que era um bodybuilder das baladas, né, que o gajo era da night e só queria saber de culturismo só uns meses antes da prova, e até se cogita poderia ter sido um grande Mr. Olímpia e não foi por conta disso, né? É claro que, como referiu há pouco, o corpo precisa desse descanso. Eu acredito que um mês depois fazer mais um regenerativo e depois começar um processo, assim como o Rani Rambert disse, o que sabemos agora é 5 semanas. Agora acho que esse mês de fevereiro já começavam logo. No fundo foi 2 meses, foi o a dezembro preparação. e o janeiro. Exato, começavam logo a preparação. 8 Agora semanas. imagina o que é um processo de bulking com o Rani Rambert e posteriormente um processo de preparação. Ou seja, podemos esperar um sebo imbatível 2023. Se com o bíceps rompido trouxe aquela condição e trouxe aquela O bíceps com o bíceps rompido. e não só. Ele tem também alguma coisa, acho que é na perna. Tem ali O qualquer coisa. reto femoral também é O rompido, femoral. mas já há bastante tempo. Sim, já há mas isto o bastante quê? Porque ele sabe pousar tão bem, ele sabe pousar tão que- bem defender os pontos dele Encaixa que não tudo. são tão fortes e evidenciar os fortes, que ele acaba por ter ali com aquele estilo, com aquela confiança. Ele só para cima do palco como se já tivesse ganho aquilo. Exato. Então aquele double twist que ele e o Ramon fizeram, que é uma pose também que eu gosto muito, aquele double twist foi uma coisa espetacular. Esse Olímpia realmente foi um Olímpia muito... E eu sou uma pessoa, pronto, já acompanho o surpresas. Olímpia desde 2012, 2013. Culturismo nacional então nem se fala, que tem referências e que já conheço. De culturismo, para teres noção, já acompanho o culturismo desde 2013, 2014. 2015, quando houve o Nacional, onde o Edgar Gomes foi campeão, que também já cá esteve. Rui Nascimento. Grande episódio esse com o Edgar. É, muito bom. O Rui Nascimento também competiu, Rui Rodrigues, Bubacar Camara, Simão Pedro, muitos atletas daquela, o Bad Blake, muitos atletas daquela altura, que hoje muitos já não competem, são preparadores, etc. E daí em diante o culturismo português tem vindo a ter um acréscimo muito grande e com a chegada da UABA e da NPC deu-se ainda o boom aqui em Portugal, para além do glamour todo que é competir no Casino de Estoril. Se tu lá estiveste comigo, mas e nós sabemos o que é aquela prova é. É um nível completamente É diferente. um nível completamente diferente. É um glamour que tu te sentes assim como eu costumo dizer, tipo, fui competir, fiquei em 6º lugar, mas tipo Sentiste vitorioso pelo saí caminho que vitorioso pelo caminho que eu fiz, pela evolução que eu tive, e o mais importante, ter a minha família ali no público, a minha mãe, os meus amigos, a minha irmã, ter os meus amigos do ginásio que foram lá me ver, percebes? Então, e depois a seguir de sair da prova, ter as pessoas lá todas para me abraçarem, eu me senti campeão, percebes? Eu me senti campeão de todo o trajeto que eles sabem que eu passei, com aquilo que eu fiz para lá chegar.
Então eu acho que é isso que também as pessoas acabam por se ligarem muito a mim, porque eles veem que eu não me dou por vencido, com o pouco eu consigo fazer muito e sou sempre muito resiliente naquilo que eu me proponho a fazer. E com isso eu consigo trazer a energia das pessoas para perto de mim, e muitas das pessoas se identificam porque é a realidade. Muitas pessoas não têm condições para o fazer, não é? E eu, mesmo sem condições, consigo pôr-me à prova para fazê-lo. E ter ali toda a minha família, digo-te sinceramente que foi das melhores coisas que podia ter acontecido. Ter ali os meus amigos que sempre estão lá para me apoiar, e eu acho que é muito isso, né? Fazemos por nós, mas também fazemos para inspirar os outros, fazemos para mostrar aos outros que também é possível. Independentemente se ficaste em primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto lugar, como foi o meu caso, mas senti-me, lá está, as pequenas coisas que eu fico grato. Não que eu não queira ser campeão, eu quero ser campeão e eu vou trabalhar para ser campeão. Mas eu fico grato por ter saído de um estado de office e chegado naquele físico. Para ti foi uma vitória, uma e muitas superação? pessoas não conseguem entender, estás a perceber? E muitas das vezes as pessoas tipo, ficam, como é que aquele gajo tipo, está feliz, está contente e continua com essa energia boa, se ficou em sexto lugar ou se não... Mano, eu já consegui muito só de ter ali chegado. A minha finalização não correu como eu pretendia, mas são extras. Eu não vou ficar aqui a colocar a culpa na finalização. Não vou começar a colocar a culpa porque eu fiz a preparação em menos tempo e deveria ter mais semanas para. Não, eu consegui. Independentemente de qualquer coisa. Agora, imagina daqui a mais um ano se eu continuar nesta... Imagina daqui a mais 2 anos se eu continuar nesta pegada, nesta mentalidade. Percebes? Então é isso. Eu acho que é continuarmos. Cuidado, Um dia chegamos. Agora estou com 29. 29, tens ainda muita margem. Ainda tenho muita lenha para queimar. Kevin, estamos a chegar ao final da nossa conversa e gostava de saber quais são as mensagens que recebes nas redes sociais com mais frequência, que mais te inspiram, e até alguma história que gostasse aqui também de partilhar para quem nos está a ouvir e está a seguir este episódio. Mais histórias de perguntas, assim, são sempre aquelas perguntas básicas mas uma pergunta que também me fazem muito é essa questão que eu acabei de responder, é como é que eu consigo me manter focado, como é que eu consigo me manter com essa mentalidade positiva. Eu acho que isso faz total diferença, é termos uma mentalidade positiva, pensarmos positivos, e isso acaba por atrair tudo o que é bom ao nosso redor, né? Eu sou uma pessoa, dizem que eu sou muito calmo, eu simplesmente procuro a minha paz, procuro tudo aquilo que tira a minha paz, eu ponho de lado aquilo que me perturba e que eu sei que me pode dar problemas, ou aquele caminho que não é o correto para mim. Eu não vou por aí, eu vou por aqui porque é o melhor caminho para mim. Eu atraio sempre coisas boas para a minha vida com essa forma de pensar. Eu acho que as pessoas deveriam começar também por repensar isso também, que é o pensamento positivo, ou aquilo que tu pensas, assim como eu estou aqui agora a pensar que daqui a um ano as coisas vão correr bem, e eu sei que vão correr bem porque eu vou trabalhar já é meio caminho andado, porque eu já estou a pensar positivo para que as coisas aconteçam como têm de acontecer, como eu almejo que aconteçam. E tu, quando tu tens essa energia positiva, tu consegues atrair tudo o que é bom para a tua vida, percebes? Há muitas pessoas que reclamam de problemas, tem isso, tem aquele outro. Está sempre a acontecer os problemas com os outros. Esse problema está sempre a acontecer comigo. O que é que se passa? Porque estão focadas nisso, não é? Mas também acontece o oposto se faz no resto. Repensa as tuas atitudes. Repensa aquilo que tu tens feito. Repensa aquilo que tu tens pensado, né? E começa a pensar mais positivo. Começa a pensar mais em ti. Começa a fazer uma introspecção sobre a tua pessoa. Aquilo que tu almejas, aquilo que tu queres ser. Né? Isso tudo faz total diferença na nossa vida, que é termos a capacidade de pensarmos e atrair as coisas. Eu acho que é um diferencial enorme que faz na nossa vida. As pessoas que são muito estressadas, procurem ajuda para se acalmarem, hoje em dia, não tenho a pessoas a passar por depressão, e que eu já ajudei muito.
com a musculação, graças a Deus, estás a perceber? E é uma das coisas que mais me gratifica, que é um amigo que passou por uma situação complicada, teve depressão e tudo, e eu consegui com a minha maneira de ser e com a musculação junto com o treino que faz acompanhamento comigo, consegui que ele encontrasse o caminho, que ele até tentou se matar e tudo, percebes? Então, tipo, isso me deixa muito grato por eu ter entrado na vida dessas pessoas e feito a diferença, né? E são pessoas que eu gosto muito, são pessoas que tenho sempre ali aquele carinho. Como eu disse, as pessoas às vezes procuram para pedir ajuda a nível de treino e afins, e há pessoas que eu ajudo porque eu sinto que eu consigo fazer diferença na vida daquela pessoa. Não é só pelo treino, não é só pela alimentação que é a diferença, não, é por isto, é pela mentalidade. O mindset que muda. Exato, eu consigo mudar o mindset daquela pessoa e fazê-lo pensar positivo, fazê-lo atrair coisas positivas e fazer essa pessoa chegar no seu propósito, e daí conseguir um caminho certo para o objetivo dela. Eu acho que faz um total diferencial. É algo que, se nós começarmos mais com essa onda de positividade, é uma energia que nós vamos conseguir trazer para a nossa vida, sem dúvida. Onde é que as pessoas te podem encontrar, Kevin? As pessoas podem me encontrar nas minhas redes sociais, na rua. Quando me virem na rua, pessoal, estejam à vontade para falar comigo. Nos campeonatos, estou sempre por lá. Nas redes sociais, Kevin Tubarão. No Facebook, Kevin Santos Tubarão, mas já não utilizo muito. No ginásio, hoje em dia, treino no Empire Fitness em Massamá. Também podem me lá encontrar. E eu acho que é isso. Temos, sempre que tiverem a oportunidade, estarei sempre receptivo. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amigos, né? Em todos os campeonatos, uma coisa interessante também para dizer aqui, quando vocês virem o vosso atleta português, pessoal, nos campeonatos, pedem para tirar uma foto. Eu sei que vocês os admirem por todo o percurso. Não se acanhem, não se... Eu vou dar um exemplo muito engraçado do Bernardo, que o Bernardo é um gajo muito... uma pessoa muito humilde, muito simples, muito tranquilo, muito respeitoso. E o gajo todo grande, e as pessoas, e nós estávamos juntos aqui no último nacional que ele competiu. Fomos aí beber um café, a descer, as pessoas passavam todos com aquele olhar de admiração. Pá, fogo, é o Bernardo, o gajo tal e tal. As pessoas não chegam para tirar uma foto, para dizer parabéns Bernardo, aqui, percebes? Parece que está com medo. Não, pessoal, ele não morde. Ele não morde, nós não mordemos, né? Então, quando tiverem uma pessoa que vocês admirem, vamos começar a fazer essa onda de começar a reconhecer o que é nosso. Começar a dar os parabéns, começar a tirar uma foto, a fazer aquele reconhecimento que fazemos com os famosos quando vêm do Brasil. Por exemplo, Felipe Franco esteve aqui, fez uma grande fila, eu também estive lá para o ver e para o cumprimentar. Então vamos fazer ao nosso. Eu tenho fotos com o Nelson Rodrigues, com o Nelson Lopes, com os dois, e sempre que encontro eles dois no campeonato, em todos os campeonatos, vamos lá tirar uma foto. Eu já tenho não sei quantas fotos com eles, mas é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, porque acaba por engrandecer o atleta, acabo por mostrar que ele está a fazer diferença na minha vida, com basicamente todos os atletas que eu me identifico, claro, que eu conheço, que eu sigo, que eu me inspiro na sua história de vida. Nelson Lopes, o Hélder Azevedo, o Bernardo, o próprio João Dias também, que hoje em dia está mais preparador, mas ou seja, são pessoas só que nos inspiram de certa forma, e acho que merecem todo o nosso reconhecimento. Falaste aqui de um ponto que é importante, que é precisamente esse. Muitas vezes vê um atleta do Brasil, vê um atleta estrangeiro, todos querem tirar uma foto com ele. E às vezes temos só que ver que temos aqui em Portugal atletas com tanto potencial. Eu posso dizer que eu acho que isso está a mudar. Aliás, eu tenho sentido muito isso, reconhecimento, e até às vezes em alguns sítios o pessoal que vê, que sabe que compete, ou até mesmo pelos podcasts, as pessoas começam a ter esta ligação com o fitness e vão e perguntam e querem saber. Mas eu percebo que ainda há um grande caminho
que nós temos a Temos fazer, que realmente termos à vontade, né, de ir perguntar, e isto não é só para enaltecer um atleta, é para enaltecer o fitness. Pessoas que têm feito a diferença no fitness, e acho que é tão bom nós termos essa consideração pelos outros, e claro que também gostamos que o tenham connosco, mais do que o atleta brasileiro, a valorizarmos o que é nosso. Claro. E nós também, atletas, não é? Temos que também estar receptivos a isso. Estarmos receptivos, nós atletas portugueses, estarmos receptivos a receber o público, porque é o público também que faz toda a diferença no nosso percurso como atleta. São pessoas que nós inspiramos e que, ao mesmo tempo, se formos pensar a nível de retorno, é o público que nos dará algum retorno, seja ela a nível de patrocínio, seja ela a nível de reconhecimento nas redes sociais, é o público. Portanto, nós também, atletas, temos que ser receptivos e sermos empáticos para com as pessoas. E eu costumo dizer, independentemente de como a tua finalização está a correr, nós todos sabemos que é um pouco chato aquela altura em que cortamos os carboidratos, estamos com algumas substâncias que nos fazem ter algumas alterações, nós todos sabemos como é que aquilo não corre muitas vezes muito bem. Mas eu acho que a energia que essas pessoas nos trazem tem de nos, de certa forma, nos motivar a que nós lhes entreguemos também uma energia positiva, uma energia boa, uma empatia, né? Eu acho que faz toda, claro que sim. Tem que haver receptividade de ambas as partes, não é? Exatamente. Kevin, uma última mensagem a quem nos está a seguir. Don't give up, não desistem, pessoal, continuem a trabalhar duro, continuem a fazer por vocês, continuem sempre em frente, tenham resiliência, tenham sempre o vosso caminho bem traçado, porque um dia vocês continuam a chegar. Dreams do come true. Sonhos tornam-se realidade. Kevin Santos, também conhecido por Kevin Tubarão, podem acompanhar a jornada dele nas redes sociais. Deixem-se inspirar por esta história de superação, por alguém que começou com pouco e conseguiu construir o que tem hoje e continua sempre a batalhar para chegar cada vez mais longe. Vamos continuar a fazer esta mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Temos feito isto bem e estamos a fazê-lo de forma natural e de forma tão fluida porque vocês se identificam, porque vocês têm sugerido, porque vocês são parte daquilo que estamos a construir. Vêm aí novidades em relação ao podcast, vêm aí novidades em grande, porque aquilo que estamos a fazer é único, é diferenciador e isso acontece porque vocês estão desse lado e têm estado sempre desse lado. Conto convosco. Conta connosco.